Estou aqui no anúncio oficial de lançamento do novo modelo da Anthropic, o Claude Sonnet 4.5, modelo lançado no dia 29 de setembro de 2025, que, segundo os benchmarks atuais, seria o melhor modelo para programação do mundo, superando inclusive modelos da própria Anthropic, o Claude Opus 4.1 e o Sonnet 4.0. Além de superar o das concorrentes, da OpenAI, o GPT-5 e o Gemini Pro do Google. Eu já utilizei bastante aqui o Sonnet 4 no meu dia a dia, devido até às limitações da minha licença, que eu só tenho a Canta Plus, eu não tenho a Max, então eu não tenho acesso à versão Optus, que seria os melhores modelos da Anthropic. E é um modelo bastante assertivo, só que nos últimos dias, meses, eu notei que ele começou a dar uma alucinada e eu cheguei até a pesquisar na web e eu vi algumas discussões em relação a, em horário de pico, a Anthropic está utilizando modelos quantizados, entregando uma menor qualidade. E com isso, na época, surgiu assim o interesse de testar, que eu ainda não tinha testado, o da concorrente, o GPT-5 com o Codex, e me surpreendeu bastante, inclusive eu utilizo até hoje, bastante, até mais que o Sonnet. Eu também só tenho uma conta de $20, que é a Plus, eu não tenho a conta de $200, que daria limites maiores, e acaba esbarrando também nas limitações de 5 horas. Então, ora eu utilizo o Codex e ora o Sonnet 4. E com isso nasceu a ideia de realizar esse teste, que é exatamente vou fazer aqui uma aplicação simples, básica, utilizando o novo Sonnet 4.5 e a mesma aplicação também com o GPT-5 com o Codex. Eu vou estar deixando aqui abaixo o link nas descrições do anúncio da própria Anthropic. E quem tiver curiosidade de ver o anúncio por completo, fica à vontade. Tem aqui uns vídeos e algumas informações a mais, só que para o nosso interesse é mais a parte de código. Então vamos dar início ao nosso teste. E como vai funcionar esse nosso teste? Aqui eu tenho uma pasta vazia, somente com o arquivo com as instruções do nosso projeto. A gente vai estar desenvolvendo um to-do list com a tecnologia React. No projeto vai ter aqui as operações de CRUD, inserir, incluir, alterar e excluir a tarefa. E a gente também vai ter persistência desses dados no próprio local storage com um banco SQLite. Então vou abrir aqui o meu menu lateral. Nas versões atuais do VS Code já vem integração com o GitHub Copilot. Eu não tenho a versão paga, estou na versão gratuita. E aqui abaixo eu posso listar os modelos disponíveis. Então a gente tem aqui o Claude Sonnet 3.5 e não o 4.5 que a gente quer testar. Só que existe uma forma de eu estar testando esse novo modelo via chave de API. Não é uma forma que eu recomendo você estar fazendo, até porque é caro, né, a utilização desses tokens. Inclusive, a gente pode verificar a tabela de preço dos modelos no site oficial da própria Anthropic. Aqui eu tenho os modelos, o Cloud 4.0 se pagava na entrada $3 por entrada, $15 por saída, e o Sonnet 4.5 ele é o mesmo preço, certo? Em comparação aqui o Optus é bem mais caro. Na verdade aqui são 5 vezes mais caro. E como eu habilito essa para me estar utilizando via API? Estou aqui logado na minha conta da Anthropic. Aqui eu tenho que ter crédito. Aqui eu tenho $17 de crédito, que eu utilizo a API para algumas funcionalidades de aplicações que eu tenho, certo? E dessa forma, eu vou estar criando uma chave de API nova só para esse teste. Então, eu vou criar uma chave nova. Vou botar aqui teste canal. Adicionar essa nova chave. Vou copiar essa chave
Inclusive, essa chave vocês têm que ter cuidado, vocês não podem divulgar. Aqui no final do teste, claro que eu vou estar apagando essa chave. Então não adianta você estar tentando utilizar a minha própria chave, que ela não vai estar mais funcionando. Vou fechar, vou voltar para o VS Code. Volto aqui na seleção de modelos. Tem aqui, ó, Manage Models, Anthropic. E aqui ele me pede a chave de API. Vou colar, dar um Enter. E olha só o que é que aparece aqui para a gente. Exatamente os modelos que a gente verificou no site. E o que nos interessa, Cloud Sonnet 4.5. Vou marcar, apertar OK. E agora a gente tem aqui na listagem. Dessa forma eu vou selecionar Cloud Sonnet 4.5. E o que é que a gente vai fazer agora? E agora a gente pode digitar o nosso super prompt elaborado. Muita atenção nessa hora. Desenvolva a seguinte aplicação. Eu venho aqui no nosso arquivo, anexo e envio. Para o nosso super projeto, ele quebrou aqui em 8 tarefas internas de controle dele. Ele está tentando executar aqui o comando aqui no terminal. Tomara que não bugue, isso às vezes causa problema nas integrações, né? No caso aqui do Copilot. Vou permitir. Deixa eu só mudar aqui para não iniciar, que isso aqui provavelmente pode travar, certo? Então eu estou observando aqui abaixo que está sendo executado, que eu não quero que inicie o servidor. Aí eu vou permitir ele executar. Que pena que não tem uma opção de mandar permitir tudo de uma vez. Então ele está executando aqui o comando. Esse comando inicial é só para dar início aqui um projeto em Vite, né? Então aqui a gente viu que ele conseguiu executar. Ele não respeitou a minha interação, que era para não iniciar o servidor. Então eu vou testar aqui, eu vou copiar. Dessa forma, se eu vir no navegador, provavelmente, ó, tá aqui, o servidor está startado, certo? Então aqui a gente viu que ele iniciou. Isso aqui é um start do próprio Vite, ele cria essa página inicial. Vou minimizar. E aqui ele está travado. Provavelmente aqui o start do servidor faz com que ele não receba o comando que a tarefa foi finalizada. Aqui embaixo eu tenho algumas opções. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de pular. Não existe. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou cancelar aqui a integração. E vou pedir aqui já iniciei o projeto com o comando continue o resto das tarefas. Vamos ver se ele vai conseguir entender que existe o contexto do chat acima. Então, com isso, beleza, que ele conseguiu passar para a segunda tarefa, né? Que ele está instalando as dependências que vai ser utilizada no projeto. Finalizadas as dependências, que no caso é a segunda tarefa que ele mesmo criou, né? Que ele começou a criar nossos códigos. Agora é só aguardar, vamos ver o que
que vai sair, se ele realmente vai acertar de primeira. Enquanto finaliza, uma coisa que a gente pode fazer, ó, observe que aqui ele está na quinta tarefa, passou aqui mais ou menos 2 minutinhos no máximo, o que é uma que a gente pode analisar, certo? O quanto eu estou gastando. Será que já foi embora todo o meu crédito? Vou aqui atualizar F5. Aqui no site da Anthropic é bacana que a gente consegue ver o gasto por chave. Como eu criei a chave exatamente para esse teste, olha aqui, já gastou 29 centavos, certo? 29 centavos. Vamos ver. Então ele está aqui na última tarefa dele, que a gente pode navegar na estrutura para a gente ver mais ou menos o que é que está sendo criado. Aqui apareceu agora uma mensagem em relação a estouro do número de requisições por segundos. Vou só clicar em continuar. Vou nem configurar. Vamos ver o que acontece. Vamos iniciar o nosso servidor. Vamos permitir. E agora sim executando o comando na pasta certa. Posso atualizar agora. To-do app. Voilá. Criada a nossa to-do list. A ideia aqui é não alterar nada, é ver como é que fica com uma única requisição, que eu falo um único comando, em nenhum momento eu pedi para corrigir nenhum tipo de bug. E com isso a gente poder testar em relação às funcionalidades. Aqui de cara eu já vejo em relação a layout, um nome aqui que não ficou muito visível, não vou pedir para estar ajeitando, o intuito não é esse, vou pedir aqui, ó, tarefa 01, vou adicionar, ó, aquele adicionou aqui abaixo, vou adicionar aqui, ó, tarefa 02, que eu posso selecionar a prioridade. Não, na verdade aqui ele não tá nem deixando eu selecionar, né, as prioridades. Ó, quando eu altero, ele deixa eu pôr uma descrição. Vou salvar. E aqui ele deixa eu deletar. Eu senti falta aqui só exatamente das prioridades. Ó, aqui também tem como eu dizer que foi concluída, certo? Porque aqui ele bota assim, ó, prioridade média, mas onde é que eu defino qual é a prioridade, né? Tarefa 02. Tarefa 03. Ó, tem um maisinho também. Ah, tá aqui. Então é aqui que descrição e aqui a prioridade, ó. Adicionei. Pronto, realmente. E a persistência, se eu atualizar o navegador, ainda continua aqui os dados, certo? Perfeito. Ó, posso marcar, atualizo de novo, manteve o status, altera. Beleza, mantém o status e exclui. Faltou só um detalhe. Adiciona. Vamos mudar aqui para alta. Aqui pendentes, concluídas nenhuma. Vou marcar como concluída. Concluída tem uma, pendente tem uma e todas as duas. Aqui no caso a ordenação. Adicionar mais uma. Beleza, também ordenou, funcionou, certo? Então, o Cloud Sonnet realmente conseguiu concluir a tarefa. Aqui, no caso, só não gostei em relação ao layout. Aqui realmente não ficou visível e eu não vou pedir para corrigir, certo? Agora vamos ver quanto eu gastei para desenvolver esse incrível projeto. Gastei
US$ 1,63. Mais de R$ 10. E aí, você paga R$ 10 por esse projeto? Estou vendendo. Quem tiver interesse, me procura aqui e deixa um comentário abaixo. Agora, vamos executar o nosso mesmo teste com o nosso GPT Codex. Aqui no caso, eu vou utilizar o cursor, né? Ó, aqui, até apertar aqui que estava aparecendo, vou minimizar. Aqui no caso eu não estou com o Codex instalado, vou procurar aqui ver se eu acho. Ele tem uma ferramenta bacana. É porque aqui, gente, não é a máquina que eu uso para desenvolver, certo? Essa aqui é a minha máquina com Windows. Como é o nome do plugin? Vamos pesquisar aqui. GPT Codex. Esse a gente acha aqui na loja. E tá aqui o danado. Vou instalar. Agora ele vai aparecer aqui para mim. Aqui no caso o agente. Um detalhe aqui em relação ao GPT-5 nos modelos. Conforme meus testes, o que eu gostei mais de estar utilizando é esse GPT-5 Write. Gostei até mais que o próprio GPT Codex Write, isso cabe vocês atestarem. Aqui no caso eu tenho a licença Plus, que é a de $20. Por isso eu consigo estar utilizando aqui normalmente. E com isso, o que é que eu vou fazer? Voltar aqui no Codex e vou dar a mesma instrução, que seria desenvolva a seguinte aplicação. Cadê? Aqui no Codex, para mim localizar o arquivo, eu digito um arroba. Tá aqui to-do list. E envio. Esse plugin aqui do Codex eu achei realmente fantástico. Para mim ele é bem mais completo do que o que a gente viu lá do Copilot. Ó, aqui ele já me pergunta de cara se a aprovação é uma única vez ou para toda a sessão. Aqui ele vai executar em 5 tasks. É um modelo, esse GPT-5 Write, é um modelo lento, até por conta do raciocínio dele ser mais elevado, mas em compensação, conforme o meu uso, eu tenho percebido que ele é bastante assertivo, certo? Que foi até um dos motivos de eu começar a utilizar ele, porque antes, como eu tinha mencionado antes, eu utilizava mais o Sonnet o 4, certo? E ele começou a alucinar muito e eu vi esse hype do Codex e testei e gostei. Ó, aqui ele está pedindo aprovação. Aqui a aprovação ele pede por tipo de operação. Aquelas primeiras operações era para comando, aqui agora é para criação de arquivo, certo? Eu vou aprovar diretamente para a sessão, que aí ele não vai mais ficar me pedindo. Ó, aqui ele está usando uma estratégia diferente, ele está querendo criar os arquivos de dependência do zero. Isso aqui eu não sei se é a forma mais inteligente de se fazer, mas interessante. Talvez ele está dificultando para ele o processo, né? Mas vamos aguardar, né? Vamos confiar. Aqui o Codex eu acho bacana as funcionalidades, ó, que a gente consegue, por exemplo, o arquivo que ele faz quando eu crio, eu consigo ver o que foi feito. Quando a gente pede uma alteração, ele fica igual aquela questão ali do Git, a gente consegue ver o que foi deletado, o que foi acrescentado. Eu acho bastante interessante isso aqui. E aqui também a gente consegue ver as tarefas, ó. Que a gente olha que ele ainda está na primeira, ele riscou, na verdade ele está na segunda.
Ele riscou somente a primeira, ainda tem mais 4. E vamos aguardar, né? Ele finalizou as tarefas. Vamos ver o que foi que ele criou. Uma estrutura, componentes IDB do SQLite. Vou abrir aqui o terminal. Eu vejo aqui que ele não instalou as dependências. Eu não estou vendo aqui a pasta Node Model. Eu posso dar um npm para ele estar instalando essas dependências para a gente. Deixa eu ver como foi que ficou aqui no package o start. npm run dev. Ele subiu aqui o serviço. É 5174. E aqui a gente tem o nosso projeto. O layout eu gostei, inclusive achei até melhor que o do... Até deixar aqui aberto um do lado do outro. Então até me surpreendeu. Geralmente o Cloud ele é muito forte nessa parte de layout. Agora lembrando também em relação a layout, é mais a questão de gosto. Possa ser que para mim esse seja o melhor layout e para você seja o da Anthropic. Aqui pelo menos ele não cometeu a questão de erro de cores, certo? Aqui ficou bem visível aqui a parte inicial. E agora o principal, que é o que interessa, as funcionalidades. Então eu vou adicionar a primeira tarefa. Aqui tem uma descrição. E aqui a prioridade. Adicionar. Tchan, 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 tchan. Aqui não deu certo, mas ele deixou aqui uma mensagem, certo? Ele está dizendo que no README deve ter algum pré-requisito. Aí ele manda dar um npm install. E ele está pedindo para fazer isso aqui, ó. Vamos fazer manual, né? Então isso seja mais fácil. SQL JS dist SQL asm.asm. Esse aqui, ó. Não, asm.asm. Esse aqui, pronto. Ele está pedindo para mim copiar para a pasta. Cadê? Para a pasta public. Vamos lá, vou pausar aqui, subir novamente, voltar lá para o nosso teste. Tá, tarefa 01, teste, alto. Ó, agora adicionou. Aqui agora o layout ficou meio ilegível aqui, ó. Já não tá tão bonito. Vamos lá. Tarefa 02. Aqui vai ser média. Adicionei. Tarefa 03. Baixa, adicionei. Beleza, vamos ver se tem persistência. Dá um F5. Mantém salvo. Vou alterar. Salvei. Beleza. Continua a persistência. Ordenação. Funciona. 100%. A alteração já foi testado. E a exclusão. E dessa forma, a gente consegue ver realmente o poder que essas ferramentas de IA de programação estão trazendo para o nosso dia a dia. Principalmente esses modelos premiums, ambos os modelos utilizados necessitam de licença. No caso, o 4.5 eu usei via API e não vou continuar utilizando dessa forma. A gente viu que se torna caro, né? Uma aplicação, uma simples aplicação dessa, imagina você estar utilizando todo dia, né? Então se tornaria uma conta realmente
não muito atraente. Estou ansioso, provavelmente, para Anthropic liberar o Sonnet 5 na versão de $20. Posso até conferir aqui, ó. Vou abrir aqui um novo terminal. Eu tenho o Cloud instalado aqui no meu terminal. Se eu digitar aqui o model, ó, ele só me dá aqui a opção ainda do Sonnet 4. Então já vamos dar início à campanha. Anthropic libera o 4.5 para a versão Pro, porque eu não vou fazer o upgrade para Max, até porque eu não utilizo programação no meu dia a dia de forma integral. Eu desenvolvo algumas automações e essas versões de $20 têm me atendido, até mais agora porque como eu tenho as duas, eu tenho dado preferência ao GPT porque tem sido mais assertivo. Ele é um pouco mais demorado ali, a gente vê que ele perde mais tempo no raciocínio, só que ele tem cometido menos erros. Ali o Sonnet 4, ultimamente ele estava alucinando demais, aí eu tinha que refazer a funcionalidade, às vezes deletava o chat e começava de um contexto zerado pedindo para alterar. E desde quando eu comecei o Codex a utilizar, que tem mais ou menos um mês e meio, eu tenho gostado mais. Vamos torcer agora para o 4.5 voltar a ultrapassar realmente o Codex, porque estou ansioso para estar utilizando ele novamente na minha versão de $20, não na Max. Então, Anthropic libera a versão 4.5 para Pro.